Saudações, torcedor coxa branca. Vamos iniciar mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou começar a dar uma analisada no elenco do Coritiba, o elenco que jogou nesse ano e quem que eu considero que tenha condições, que seja interessante para permanecer no ano que vem. Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo contra o Atlético, né? Então ainda faltam duas partidas na temporada, contra o Atlético e contra o Amazonas. A questão do acesso é praticamente uma formalidade, né? Mesmo que não pontue, eu acredito que o Curitiba suba com 64 pontos. Esperamos que ganhe, que seja campeão no sábado, mas mesmo que por alguma circunstância perca os dois jogos, para não subir seria necessário uma combinação extremamente complicada de resultados. Então, estamos considerando o Curitiba na Série A já para 2026. Então, nessa análise de elenco, eu vou dividir aqui em alguns vídeos. Tá? Vou fazer primeiro de goleiro, depois laterais, zagueiros, meias e atacantes. Para os vídeos não ficarem tão longos e para a gente conseguir falar um pouquinho melhor sobre cada posição. Então, no vídeo de hoje, vamos começar com os goleiros. E acredito que seja a posição que o Curitiba esteja melhor servido. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui em quem a gente conta no elenco do Coxa. O primeiro, Pedro Morisco, nosso titular absoluto. Pedro Morisco está com 21 anos, tem contrato até dezembro de 2027. Nessa temporada, até o último jogo contra o Paysandu, ele fez 39 partidas, 28 na Série B. E foram 10 pelo Paranaense e uma partida pela Copa do Brasil. É o goleiro titular absoluto, né? Ele já se firmou no gol do Curitiba, é a terceira temporada dele como profissional, ele jogou os últimos jogos ali de 2023, quando o time já estava rebaixado, ano passado a temporada inteira titular, esse ano também tirando aquele período de lesão ali no comecinho da Série B, titular absoluto do clube, um goleiro que apesar de ser muito jovem, demonstra muita segurança, parece um veterano, e a gente sabe, né, que o Morisco em algum momento vai sair. Ele é um goleiro com mercado internacional, goleiro para grandes clubes da Europa. O que eu espero é que pelo menos ele jogue uma Série A completa pelo Coxa. Então, a do ano que vem eu gostaria que ele, pelo menos ele chegasse até dezembro de 2026. O mercado na Europa ali é mais movimentado no meio do ano, né, no verão europeu. Mas até para a carreira dele acho que seria interessante ter uma Série A completa. Depois, se puder ficar mais tempo, óbvio que melhor, mas a tendência é que em algum momento ele siga a vida dele em outro clube, né? É um jogador que pode dar retorno financeiro e já está dando retorno técnico e esperamos que tenha mais um pouquinho de tempo para a gente aproveitar essa qualidade, né? Nos últimos anos a gente teve alguns momentos que foram bem difíceis, que a gente percebe como ter um goleiro que não seja tão seguro os problemas que trazem, né? Teve ali depois da saída do Vanderlei em 2014 até a chegada do Wilson foi um período complicado. Depois quando o próprio Wilson saiu de novo, o Wilson saiu no final de 21, né? O Muralha assumiu assumiu o gol e esse foi complicado, né? Até a chegada do Gabriel, que no primeiro semestre ali no Brasileiro de 23 deu conta do recado, mas depois piorou. Mas então só para dizer que a gente sabe como é problemático uma saída de um goleiro tão estável. Então gostaria que o Maurício ficasse pelo menos mais um ano aqui. Depois do Pedro Morisco, vamos ao reserva imediato dele, que é o Pedro Rangel. 25 anos, contrato até o final de 2028. Esse ano ele chegou no começo do ano, depois foi adquirido em definitivo junto ao Fluminense. Né? Ele já fez 11 jogos esse ano, um pelo Paranaense, 9 pela Série B e um pela Taça FPF. É um goleiro que quando foi exigido, principalmente naquela sequência ali do início da Série B, mostrou segurança, mostrou ser um bom goleiro, tanto que o Coritiba contratou ele em definitivo. E eu acredito que a contratação dele tenha sido pensada já na sucessão do Pedro Morisco. Né? Todo mundo sabe, como eu falei, que o Pedro Morisco vai sair em algum momento. E daí trouxeram o Pedro Rangel, que mostrou qualidade. E a tendência é, quando o Morisco for negociado, ele assuma a posição ao natural. Então é uma boa alternativa que a gente tem no elenco. E o nosso terceiro goleiro, que jogou bastante ultimamente, é o Benassi.
21 anos, contrato até o fim de 2027. Nessa temporada ele fez 7 jogos pela Taça FPF e um jogo pelo Campeonato Paranaense. No ano passado ele fez 2 jogos pela Série B e 3 pelo Paranaense. Ele já está no segundo ano aqui no Coxa. Nos jogos do Paranaense da Série B, tanto desse ano quanto do ano passado, eu gostei, me pareceu um goleiro seguro, apesar de muito novo. Os jogos da Taça FPF, confesso que eu só assisti o Atletiba da Vila Capanema. Ele foi bem também, bem seguro, bem tranquilo. Então é um goleiro que também tem potencial ali, o Morisco saindo, até para incomodar um pouquinho o Pedro Rangel, né? E para fechar, o nosso quarto goleiro, Gabriel Leite, 37 anos, contrato até o fim de 2025, termina agora. Esse ano ele só jogou 2 partidas pelo Campeonato Paranaense. O Gabriel, acredito que até o clube e ele, no momento que foi feita a contratação, já sabiam que não era um goleiro para jogar. Era um goleiro para transmitir experiência para os mais novos, porque a gente viu que os 3 outros goleiros são muito jovens, né? E é um goleiro para compor elenco, ao que a gente acompanha nas redes sociais, em tudo que o clube posta, parece ser um líder. Eu não sei se pro Gabriel seria interessante mais um ano de contrato, sabendo que vai ser a quarta opção, se ele está disposto a isso, ou se de repente já passar por uma transição de carreira, para um cargo ali de, já não dentro dos gramados, porque ele parece ser uma pessoa muito boa de grupo, o elenco gosta dele, ele tem esse perfil de liderança. Então, acredito que o salário dele como jogador não seja tão alto, né? Senão acho que o clube não pagaria um salário alto para um jogador que você sabia que seria o quarto goleiro. Então aí teria que ver se ele tem interesse em jogar mais um ano como atleta, se ele tem interesse em fazer essa transição. Se for fazer essa transição para um cargo no futebol, talvez começar aqui no próprio Curitiba já seria interessante, mas tecnicamente eu não vejo sentido na manutenção dele, né? Como eu falei, 2 jogos na temporada. Então seria mais se fosse apostar nessa questão do elenco, da liderança. E então, fazendo um resuminho aqui dos nossos goleiros, é uma posição que a gente está muito bem servido. Como eu falei, espero que o Morisco fique pelo menos mais a temporada 2026 inteira. E quando ele sair, a gente já está com a transição sendo encaminhada. Eu manteria os 3, o Morisco, o Rangel e o Benassi. O Gabriel Leite foi o que eu falei, depende do interesse do clube, do interesse dele. Mas eu acredito que seja uma posição que a gente não precise contratar para o ano que vem. Estamos bem servidos e vamos com Pedro Morisco titular. Quando precisar, o Rangel ou até mesmo o Benassi assumem a posição. Mas não há necessidade de contratação e que comece 2026 com esses 3 goleiros e talvez o Gabriel Leite ele compondo o elenco. Tá certo, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Concorda com o que eu falei? Deixa nos comentários. Não concorda? Deixa nos comentários. Deixe seu like e até o próximo.